O Centro Esportivo Alagoano encara o Vasco da Gama amanhã dentro do estádio Rei Pelé, a partida que marca a estreia do professor Márcio Fernandes. Mas o que esperar do Centro Esportivo Alagoano? O que esperar do novo técnico do CSA? Tudo sobre o jogo você encontra aqui no vídeo de hoje. Tá no ar mais um pré-jogo, então solta a vinheta aí e vamos embora. E aí, galera do Papo de Azulino, fala meu povo, fala meu time, mais um vídeo aqui no canal, mais um programa. Antes da gente começar, não se esquece, tá? Se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nada, vídeo novo todo dia, vai ser um prazer ter você fazendo parte desse time. Seu like e seu comentário são sempre muito importantes. Tamo junto! Agora vamos embora pro vídeo com a primeira informação que eu acredito que seja o que todo mundo aqui queira saber, né? Onde eu consigo assistir a este jogo, tá? Inclusive ainda tá vendendo ingresso, tá? Hoje o dia foi marcado por muita correria, né? Pra conseguir aí os últimos ingressos. A expectativa aí é de casa cheia realmente, mas você consegue assistir de casa também pelo Sport TV, TV fechada e no canal Premier. Tá? Essas são as maneiras de você assistir a esse jogo do Azulão do Mutange. Mas antes de a gente falar do Centro Esportivo Alagoano e do técnico, né, do CSA, o Márcio Fernandes, que eu acho que tá todo mundo querendo saber como é que joga, qual o sistema que ele adota, o porquê que ele não deu certo no Botafogo da Paraíba. Eu também vou trazer aqui essas informações para vocês, mas vamos falar um pouquinho de Vasco, tá? Porque saiu a lista de relacionados. E esses foram os relacionados do Vasco, né? Alex Teixeira, Felipe Coutinho, né? Eu não vou falar o nome de todo mundo, né? A lista é muito grande. Léo Jardim tá no meio aqui. O que chama atenção aqui é o Felipe Coutinho e o Léo Jardim, realmente. Eles foram relacionados, inclusive Tietê também, né? Veguete, enfim, vários nomes aí do Vasco. O que chama atenção é que quando o Vasco veio pra cá, né? Pisou em Maceió, tinha uma camisa com os dizeres, né? Maceió é Vasco. Então tá bom. Enfim, cada um pensa o que quiser, né? Tá tudo certo. Essa foi a lista de relacionados aí do Vasco da Gama, né? Que não passa por um bom momento também, tá? O Vasco, comandado pelo Fernando Diniz, né? Não vence desde o dia 12/6, né? Quando enfrentou o São Paulo. De lá pra cá, o Vasco perdeu para o Botafogo em casa, perdeu para o Independente Del Valle de 4-0, né? Não jogou contra o Juventude, empatou com o Grêmio, empatou com o Independente Del Valle, empatou com o Internacional e agora vai jogar contra o Centro Esportivo Alagoano. Vamos ver aqui o último time escalado, né, pelo técnico Fernando Diniz, né, que tem um estilo de jogar muito peculiar e já já a gente vai falar disso, porque o CSA vai precisar ter um jogo muito físico também, mas isso linka muito com o que a gente vai falar do técnico, né, o técnico Márcio Fernandes. Mas o Vasco foi com o Léo Jardim, vamos ver se ele vai jogar, né, ele foi expulso, mas Copa do Brasil é outra parada, então é a mesma coisa do Betão, tá? O Betão deve jogar e deve jogar titular, inclusive. Paulo Henrique, Maurício Lemos, Lucas Freitas, Lucas Piton, Hugo Moura, Tietê, Ryan, Nuno Moreira, David e o Veguete. Esse foi o último time do Vasco, tá? Vamos ver o que é que o Diniz vai aprontar, se ele vai poupar alguém aqui, se ele não vai. Enfim, o Vasco, depois do CSA, pega o Mirassol, né? Então, partida dificílima também. Não tá fácil pra ninguém, tá? Do mesmo jeito que o Vasco tá passando por um momento ruim e precisa voltar a vencer, a mesma coisa o Centro Esportivo Alagoano, tá? Que as informações que eu tive é que o técnico Márcio Fernandes, ele não costuma inventar moda, né? Como a gente fala no futebol, né? Ele não tenta inventar a roda. Ele realmente utiliza aí no sistema de jogo dele, né? O 4-2-3-1, gosta muito de fazer isso com dois extremos, mas aí ele pode colocar o Brian pelo lado de campo. Segundo o Marlon, ele pode colocar 3 volantes também, né? Não seria um impeditivo para ele colocar 3 volantes ali no corredor central. Então, assim, é um técnico que não costuma inventar moda. Coisas que eu ouvi, né, do técnico, ele é aquele cara realmente para dar uma chacoalhada no elenco. Tanto é que ele tem mais sucesso, né, nos trabalhos em que ele pega no meio do caminho, entre aspas, né. O título de Série C que ele teve em 2020, ele rebaixa o 13.
mas ele sobe com o Vila Nova, né? Ali no quadrangular final ali, ele consegue, né, subir com o Vila. Ano passado ele chegou no Paysandu para tentar salvar, né, de um rebaixamento e conseguiu. Esse ano, bem da verdade, ele vem tendo maus trabalhos. Mas sobre o Botafogo da Paraíba, que foi o último time dele, né, eu fui colher informações do porquê que eu errado, né, será algo do técnico, mas as informações que eu recebi foi, Paulo, exatamente assim, Paulo, poderia vir o Mourinho, que não daria jeito nesse Botafogo da Paraíba. Ele chegou lá, já tava uma bagunça generalizada, né? Era lideranças do elenco afastada, né, tendo problema ali com o pessoal lá de cima, a SAF com problemas, né, com problemas de gestão, nomes acabando por deixar o clube. Então, não era um ambiente em que você tenha tranquilidade para conseguir desenvolver um trabalho. Ah, Paulo, então você está querendo dizer, então, que ele chegando no CSA aqui tá tudo certo? Não, até porque não tem como eu saber, né? Eu não tenho essa bola de cristal. Mas são as informações que eu colhi do último trabalho dele. É isso daqui que eu tinha para passar para vocês de informação, mas ele terá retornos importantes também nessa estreia que, sendo bem sincero, não dá para esperar muita coisa do técnico. Ele chegou ontem, basicamente não treinou, tá? E vou além. Até o jogo contra o Botafogo, ele vai ter pouquíssimo tempo de treino, né? Porque tem o jogo contra o Vasco. Amanhã o jogo, quinta-feira, você tenta recuperar os jogadores, né? O treino antes do jogo é um treino mais leve mesmo, a tendência é que seja um treino mais leve. É uma semana mais para ele conhecer os atletas. Alguns ele já trabalhou, né? Então, eu acredito que ele possa ir dentro desse 4-2-3-1, né, com Gabriel Félix, Felipe Albuquerque, Islam, Betão, Roberto ou Enzo. Aí depende se ele vai escolher a experiência ou se ele vai escolher o bom momento do Enzo, né? Camacho, Nicola, como a dupla de volantes. E aí os três homens aí da frente, né? Seria Brian, Cachoeira e Luciano Naninho. Aqui ele pode tirar o Brian e colocar o Baianinho. Pode. Inclusive, eu acho que se encaixa mais nesse 4-2-3-1 você colocar o Baianinho, né? Ou pelo menos você colocar um extremo, né? Aí você escolhe entre Naninho ou Brian. As informações que ele tem, e eu tenho certeza que ele tá acompanhando o CSA, é de que o Brian é um dos melhores jogadores desse elenco. Então, é muito difícil você colocar um cara desse no banco. E o Naninho já jogou com ele. Então, até isso, dá pra gente esperar um Naninho muito mais protagonista, um Naninho crescendo muito mais, né, nesse time do CSA com o Márcio Fernandes. E no ataque, Thiago Marques, que já voltou de lesão, já voltou fazendo gol e deve ser o titular aí na centroavância do Azulão do Mutange. Quando a gente olha esse jogo contra o Vasco, um novo começo, mas também que não se dá para cobrar muita coisa. Tô sendo bem sincero aqui com vocês, tá? Muitos torcedores ainda sonham com o CSA eliminando o Vasco porque entendem que é possível, e é mesmo, tá? O jogo é jogado. O favorito é o Vasco. A obrigação do CSA, a mesma coisa que foi contra o Grêmio, a obrigação do CSA é performar. É o CSA dar trabalho, né? E aí, se vencer dentro de casa, aí o caminho acaba se abrindo. Mas a obrigação de vencer esse jogo não é do CSA. E também, caso perca, eu não vou fazer grandes críticas ao técnico Márcio Fernandes, porque ele não teve nem tempo de trabalhar, né? Talvez alguma substituição ou outra que a gente possa aqui falar, mas até substituições no decorrer do jogo é complicado de você criticar, entendeu? Porque não teve tempo. Não teve tempo. Chegou ontem, repito, e hoje, né, teve o último treino, né, e amanhã já vai para o jogo. Até contra o Botafogo da Paraíba, por mais que ele conheça um pouco mais, teve aí esse jogo do Vasco, né, no meio do caminho, mas questão de treinamento para ele colocar um pouco, né, da cara dele, é muito difícil. O que é que eu espero do CSA com essa mudança de técnico? É um ânimo novo. Motivação, né? Bem estilo, isso eu ouvi de algumas pessoas, bem estilo Hélio dos Anjos, né? Aquele cara que vai chegar, vai dar aquela sacudida ali no vestiário
para ver se muda essa postura do CSA, né? Nos últimos jogos parecia que estava todo mundo entregue. Então espera-se que o CSA do Márcio tenha essa outra cara, né? Jogadores que não vinham sendo tão utilizados, quando você tem uma troca de técnico, eles têm a oportunidade de mostrar para o novo comandante, que é um cara que tá chegando agora, que não conhece o elenco, que vai conhecer no dia a dia, que não tem vícios do passado, né? Vícios entre aspas, né? Eles conseguem mostrar que podem vir a ser titulares. Então, a gente espera isso, que nomes que não vinham sendo utilizados ou que não vinha tendo tanta oportunidade assim, provem dentro de campo que possam ser utilizados sim, que são opções sim para o técnico Márcio Fernandes e que os que aqui já estão voltem a performar, porque tiveram jogadores que sim, tiveram uma queda brusca de rendimento e a gente espera que eles voltem a performar normalmente e trazer para o CSA uma grande partida, um grande jogo. Repito, o CSA tem que performar. A obrigação de vencer é toda do Vasco. Mas o CSA performando, aí vai dar trabalho e obviamente que você tem condições de sair com a vitória. Tá certo, meu povo? Nesse jogo aposicional aí do Fernando Diniz, onde você tenta aglutinar muita gente ali num lado do campo, né, para você ter mais a bola. Um jogo que inicia lá atrás do goleiro, né, onde você atrai para você conseguir liberar espaço lá na frente. O CSA vai ter que ter muita organização. O físico tem que estar lá em cima, lá no teto e o mental também para conseguir essa vitória independente da fase que tá o Vasco da Gama. Tranquilo, meu povo? Tamo junto, tá? Não se esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nada, vídeo novo todo dia, vai ser um prazer ter você fazendo parte desse time. Seu like, seu comentário são sempre muito importantes. Tamo junto? Me diz aqui nos comentários qual time você colocaria para enfrentar o Vasco. Você tá confiante? Você espera uma vitória do Centro Esportivo Alagoano? Não vou mentir para vocês que a minha cabeça tá mais no Botafogo, mas eu acho que sim, o CSA tem totais condições de vencer o Vasco aqui no estádio Rei Pelé. Vamos ver como é que vai ser a postura desse novo time e o que a gente já vai conseguir ver de diferente da equipe nas mãos do professor Márcio Fernandes. Tamo junto, valeu e até amanhã no nosso pós-jogo. Tchau, tchau.